A paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 10. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Nas 2 ou 3 semanas passadas, nós, mulheres, fizemos um estudo, escutamos uns áudios abençoadores sobre este livro, sobre o livro de Ruth. E o Senhor tem falado comigo a cada dia, e a gente compartilhou aqui no último encontro de mulheres sobre o que a gente achou, o que a gente aprendeu, e o que o Senhor falou conosco sobre esse livro. E eu gostaria de compartilhar com vocês, com a igreja toda, um pouquinho do que o Senhor compartilhou comigo, porque eu creio que vai ser edificante na sua vida, vai ser maravilhoso. A história de Ruth, ela era uma mulher moabita que casou com um israelita. Só que esse rapaz, ele morreu. Ele tinha... A história começa falando de Noemi. Noemi era a sogra de Ruth. E aí eles estavam com dificuldade na cidade de Belém e eles viram, a família decidiu mudar para Moabe, porque lá tinham melhores condições aos olhos deles. O que acontece é que lá em Moabe, o marido de Noemi morreu. Os seus 2 filhos também morreram. Antes de morrer, os filhos casaram com mulheres moabitas, e uma delas era Ruth. E o que acontece é que as 3 agora eram viúvas. As 2 eram bem mais novas. Noemi despede elas, falou: eu vou voltar para minha terra, para Belém. Vocês 2 voltem para a casa dos seus pais, que vocês ali vão ter mais sucesso, que vocês vão ter ali felicidade. Vocês podem encontrar descanso. E o que acontece é que Orfa, que era outra... não é nora, isso, eu ia falar genra, não existe essa palavra. Nora, ela chora e se despede da sua sogra e volta para a casa do seu pai. Ela não tinha mais nada. Elas ainda não tinham filhos. Elas ainda não tinham nada. Tinham perdido o sogro e tinham perdido o marido. Então, se hoje em dia uma mulher sozinha já é difícil de se virar por aí, imagina naquele tempo, né? E o que acontece é que Ruth se pega na sogra e fala assim, e a sogra insiste com ela: volta para casa do seu pai, volta, você vai ser melhor lá, você vai ser atendida lá, recolhida lá. Ela fala assim: eu não vou voltar. A palavra diz no capítulo 1, versículo 16, a Ruth vira para Noemi e fala assim... Ruth, porém, respondeu, a sua sogra diz aqui: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ah, meus irmãos, a Ruth tinha visto alguma coisa naquela mulher, nessa família, para dizer, numa situação em que ela estava, para dizer que o povo dela agora é o meu povo, e que o Deus dela agora é o meu Deus. Ruth tinha visto alguma coisa. Ela observou. E ela conseguiu entender o amor de Deus. Ruth e Noemi voltam para Belém. 2 mulheres viúvas. E naquele tempo, os campos de grãos, as pessoas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, eles, depois que o pessoal da colheita da fazenda passava, eles passavam depois para recolher aquilo que sobrou para o seu próprio sustento. O que acontece é que Deus direcionou Ruth para a eira, para o campo certo.
E ali ela foi e começou a recolher. Só que a palavra diz que a fama de Ruth, a postura dela como mulher, ela se repercutiu de tal forma que o dono daquela eira, daquele campo, perguntou: quem é aquela moça? E os trabalhadores dele contaram para ela que era Ruth, que era a nora de Noemi. E ali, Boaz, que era o dono daquela fazenda, ele direcionou a Ruth para ficar naquela fazenda, porque ali ela não seria humilhada e ali ela poderia trabalhar com tranquilidade, ninguém iria agredi-la ou deixar ela de lado. Ali ela teria o sustento dela. E assim foi, ela trabalhou, e quando ela voltou para Noemi, à noite, creio que no final do dia, ela tinha recolhido uma quantidade enorme de cevada. E aí a Noemi perguntou para ela: mas me diz aí onde você foi, que você conseguiu tantas coisas. Eu fui num campo de um homem chamado Boaz. E ali Noemi diz: louvado seja Deus, porque Ele é um dos nossos resgatadores. Naquela época, quando acontecia uma tragédia como essa, de morte, o parente mais próximo tinha o dever e o direito de resgatar, para dar continuidade ao nome do falecido. O parente mais próximo tinha esse direito e esse dever. Boaz era um dos resgatadores, a Bíblia nos fala. E no capítulo 2, no versículo 20, ela diz, né? Ele é um dos nossos resgatadores. Deus tinha um plano. No meio dessa situação completamente difícil, e onde, de repente, elas não enxergavam mais um futuro para elas. Não, meu futuro hoje é hoje. Hoje eu vou lá, vou recolher, vou comer e vou sobreviver. Ruth não estava fazendo as coisas para se achar ou para se exibir, mas o Senhor tem um plano em todas as coisas. E a palavra diz que ele era o Goel, o resgatador, o protetor, que é o familiar mais próximo que tem o direito e a responsabilidade em relação a um parente ou falecido ou empobrecido, para que as terras daquele homem morto não saísse da família. Então, para isso existia o resgatador. E para ser um Goel, um resgatador, um protetor, era preciso ter 3 qualificações. A primeira, ele tinha o direito de redimir. O segundo, ele tinha o poder ou a capacidade de redimir, porque ele precisava o quê? Ter condições de sustentar a esposa, a família e a nova terra. E a terceira, ele tinha que ter a disposição em redimir. Jesus é o nosso Goel. Jesus é o nosso resgatador. Quando Ruth e Noemi são resgatadas por Boaz, a história de Ruth, muitas das vezes, é pregada em casamento, porque as pessoas levam o livro como um romance. E não deixa de ser. Só que é muito mais profundo do que apenas um casamento. É um romance entre Jesus e a sua igreja. Conta a história de amor de Jesus por nós. Jesus, por como ele teve o direito de nos redimir. Como eu disse, para ser um Goel, um resgatador, ele precisava de 3 características. A primeira delas é ter o direito. Ele precisava ser o quê? Um familiar próximo. Então Jesus se fez carne. Jesus veio nesta terra, se fez homem como nós. E se tornou o nosso parente mais próximo. Através do sangue dele remido naquela cruz. Ele, homem, como nós, de carne e osso, não pecou, vivendo durante 33 anos nessa terra, ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Para como nós, homens e mulheres pecadores, ele pudesse se fazer vergonha diante de Deus, em nosso lugar, para nos resgatar.
Aquele que fez tudo por nós, teve que ir à cruz e se tornou pecado por nós. Assim ele se tornou o nosso parente mais próximo. A cruz, hoje, numa manhã de ceia, em que nós assentaremos à mesa com o nosso Senhor, o nosso Goel, o nosso protetor e resgatador, o nosso Salvador. É uma manhã em que temos, na verdade, trazer à memória essa resgate. Meu irmão, minha irmã, o que seria da humanidade se não fosse Jesus? O que seria de nós se nós não aceitássemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador? Você pode virar para mim e falar assim, mas irmã, eu sou bonzinho. Eu não faço nada desses pecados grandões aí, não. Jesus veio para nos livrar de nós mesmos. Jesus veio para que nós pudéssemos ser redimidos, porque nada do que a gente faz, nada, o mais bonzinho que você possa ser da terra, não vai te dar o direito de ser chamado filho de Deus. Estão entendendo mais ou menos? Em segundo lugar, o Goel tinha a capacidade ou o poder de redimir. Isso exigia uma condição, certo? A Bíblia fala que o Boaz, ele era um dos resgatadores. Antes de Boaz, existia um outro homem, um parente mais próximo de Noemi, de Ruth, que deveria querer ser o resgatador. E quando Boaz chega até ele e fala assim, meu irmão, é o seguinte, essa é Noemi, esposa de Elimeleque, que faleceu, e a sua nora Ruth, você tem o direito de ser resgatador delas. Então eu quero. Não, primeiro apresentou o campo, eu quero. Quando ele falou que vinha a família junto, eu acho que melhor não, para não dar confusão, né? Acho que é melhor não, porque ele não queria dividir as terras dele com a herança dos netos, né, de Elimeleque. Então ele abriu mão, ele não quis. Ele tinha o poder para resgatar ali financeiramente? Tinha, a Bíblia diz que ele, no primeiro momento, ele aceitou. Mas quando tinha que redimir a Noemi e a Ruth, ele não quis, não. Mas Boaz quis. Jesus é o nosso Boaz. Ele quis. Ele tinha. Jesus, quando veio a essa terra, ele tinha todo o poder para nos resgatar. E ele quis. Não foi porque eu e você somos bonitinhos, não. Ou porque a gente é bonzinho, porque a gente fala que a gente é bonzinho. Foi porque ele quis. Mesmo conhecendo a gente, lá no nosso íntimo, sabendo que a gente não é tão bonzinho assim, ele quis. Ele tinha... Jesus não era rico. Como é que ele tinha condição, irmã, de me resgatar? De resgatar a humanidade? Pelo seu precioso sangue vertido naquela cruz. Louvado seja Deus, Senhor. Muito obrigada. O sangue dele foi o pagamento pela sua vida, pela minha vida, pela igreja dele. E Jesus teve também o terceiro item, a disposição em redimir. Boaz não tinha a obrigação, assim como Jesus não tinha a obrigação de nos salvar. Quem errou foi quem? Foi Jesus ou fomos nós? Desde lá do começo, lá do Éden. Quem escolheu errar? Quem escolheu a desobedecer? Aí você fala para mim, mas eu não escolhi nascer. Pois é, mas a verdade é esta, você nasceu. E você, assim como eu, já nasce devedor. Nasce devedor. Só que a sua dívida foi paga. A boa notícia é que a sua dívida foi paga. Pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Goel, o nosso resgatador. Jesus nos quis. E isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo. Ele teve a disposição de nos redimir e nos tornar o seu povo. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã de ceia, de comunhão com o Senhor, faça do Senhor Jesus o seu Goel, o seu protetor e o seu resgatador, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.